Alô, alô, macramigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Liz, mentora de macramê, e te ensino tudo sobre essa arte incrível aqui no meu canal. Então, para você não ficar aí perdendo mais tempo, sugiro que você clique no botãozinho que está aqui embaixo para poder se inscrever e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, combinado? Então agora sim, prepara suas linhas e vem comigo. Vamos começar pegando um fio com 30 centímetros de comprimento e vamos deixar sobrando aproximadamente 5 centímetros para fazer a franja no final. E aqui onde marcou esses 5 centímetros, nós vamos prender na pinça. Pega mais um fio com 1,80 m de comprimento, junta as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio, nós vamos posicionar por baixo daquele fio base de 30 centímetros e vamos fazer o nó plano. Então, o fio da esquerda vem por cima do fio base, formando um 4. O da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Feito esse primeiro nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, o nó seguinte, nós vamos iniciar pelo lado direito. Então, traz o fio da direita por cima do fio base, formando um P. O fio da esquerda vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado direito. Para ajustar o nó, mantenha o fio guia bem esticado. Finalizado o nó, agora a barriguinha dele ficou aqui para o lado esquerdo, então a gente vai iniciar o nó seguinte pelo lado esquerdo. Então, traz o fio da esquerda por cima do fio guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. E para ajustar o nó, mantenha o fio guia bem esticado. Finalizado mais um nó, a barriguinha agora ficou aqui para o lado direito, então a gente vai trazer o fio da direita por cima do fio guia, formando um P. O fio da esquerda vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado direito e mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Finalizado o nó, a barriguinha dele agora ficou aqui para o lado esquerdo, então a gente vai trazer o fio da esquerda por cima do fio guia, formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo e mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. E continua repetindo exatamente os mesmos passos até o seu trançado completar aproximadamente 17 centímetros de comprimento. Lembrando que no final tem que sobrar uma pontinha do mesmo tamanho da que a gente deixou lá no início, com aproximadamente 5 centímetros. E aqui, para você saber até onde seu trançado precisa chegar, você pode marcar com alguma presilha. Daí é só você medir certinho com o fio que a gente deixou sobrando lá no início, e aqui você coloca uma presilha aonde deu essa marcação. E completa o trançado em todo esse fio restante. Se você achar que o seu fio base está ficando muito aparente no meio do seu trançado, é só você segurar esse fio base e empurrar o seu trançado para que os fios fiquem mais juntinhos um do outro. Então, aqui finalizamos a primeira etapa do trançado e você pode conferir se as duas pontas ficaram do mesmo tamanho. E o acabamento nesses dois fios do trançado que sobraram, nós podemos fazer de duas formas diferentes. Uma delas é utilizar uma agulha de tapeçaria e passar esse fio por dentro do próprio trançado. Esse passo demoraria um pouquinho mais porque aqui eu estou utilizando o barbante que não tem elasticidade, mas daí é só você passar a agulha de tapeçaria com o fio por dentro do próprio trançado e aí você pode ir passando até que esse fio inteiro fique escondido por dentro do próprio trançado.
Feito isso, é só puxar bem o fio, e aqui eu passei só por dentro de um trançado para que vocês consigam visualizar como fazer caso optem por essa opção. E aí, esse restante do fio aqui é só cortar o mais rente possível e passar uma gotinha de cola universal para artesanato. E a segunda opção, em vez de passar esse fio por dentro do trançado, é simplesmente cortar o fio mais rente possível e passar uma gotinha de cola universal para artesanato. Enquanto a cola vai secando, vamos iniciar a segunda parte do trançado. Para isso, vamos pegar mais um fio com aproximadamente 35 centímetros de comprimento, e aqui novamente vamos deixar aproximadamente 5 centímetros de fio sobrando. E você pode fazer essa medida também utilizando aquela primeira parte do trançado para deixar tudo igualzinho. E aqui onde marcou esses 5 centímetros, nós vamos prender na pinça. Pega mais um fio com aproximadamente 2,50 metros de comprimento, junta as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio, nós vamos posicionar por baixo do fio base. O fio da esquerda vem por cima do fio base, formando um 4. O fio da direita vai vir por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. E aqui nós vamos fazer outro tipo de trançado, então vamos trazer o fio da esquerda por cima do fio guia em direção ao lado direito, deixa uma barriguinha sobrando do lado direito e volta com esse fio em direção ao lado esquerdo. E aqui a gente vai formar uma espécie de S. Feito isso, traz o fio da direita em direção ao lado esquerdo por cima de todos esses fios. Passa esse fio para trás, volta com ele em direção ao lado direito e puxa por dentro daquela alcinha que a gente deixou sobrando do lado direito. Mantenha o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. E agora vamos repetir os mesmos movimentos. Então, traz o fio da esquerda em direção ao lado direito por cima do fio guia, deixa uma barriguinha sobrando do lado direito e volta com esse fio em direção ao lado esquerdo. O fio da direita nós vamos trazer em direção ao lado esquerdo por cima de todos esses fios, passa ele para trás, volta com esse fio em direção ao lado direito e puxa por dentro da barriguinha que a gente deixou sobrando ali do lado direito. E mantenha o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Novamente, traz o fio da esquerda em direção ao lado direito por cima do fio guia, deixa uma barriguinha sobrando do lado direito e volta com esse fio em direção ao lado esquerdo, formando uma espécie de S. O fio da direita vem em direção ao lado esquerdo por cima de todo esse fio, passa ele para trás, volta com esse fio em direção ao lado direito e puxa por dentro da barriguinha que a gente deixou sobrando do lado direito. E mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Novamente, traz o fio da esquerda em direção ao lado direito por cima do fio guia, deixa uma barriguinha sobrando do lado direito, volta com esse fio em direção ao lado esquerdo, formando uma espécie de S. O fio da direita a gente traz em direção ao lado esquerdo por cima de todo esse fio, passa ele para trás, volta com esse fio em direção ao lado direito e puxa por dentro da barriguinha que a gente deixou sobrando do lado direito. E mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Continue repetindo exatamente os mesmos passos até que seu trançado complete aproximadamente 22,5 centímetros de comprimento. É só lembrar de deixar o fio sobrando no final com o mesmo comprimento do que a gente deixou lá no início. Para poder facilitar e você saber até onde o seu trançado precisa chegar, você pode marcar aqui com uma pinça.
Para fazer o acabamento com os fios do trançado que sobraram, nós podemos fazer da mesma forma que o outro, passando esses fios por dentro do próprio trançado ou simplesmente cortando eles o mais rente possível e passando uma gotinha de cola universal para artesanato. Enquanto a cola vai secando, vamos para a terceira etapa do nosso trançado. Para isso, vamos pegar mais um fio com aproximadamente 40 centímetros de comprimento e deixar aproximadamente 5 centímetros de fio sobrando ali no início. E você pode medir também com os próprios trançados que já foram feitos para ficar tudo igualzinho, e ali onde marcou esses 5 centímetros nós vamos prender na pinça. Pega mais um fio com 2,80 metros de comprimento, junta as pontas para poder encontrar o meio dele. Essa alcinha que marcou o meio nós vamos posicionar por baixo do fio base. O fio do lado esquerdo nós vamos trazer por cima do fio guia formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. E mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Finalizado esse primeiro nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então o nó seguinte nós vamos iniciar do lado direito. Então traz o fio da direita por cima do fio guia formando um P. O fio da esquerda vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado direito. E mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Finalizado o segundo nó, a barriguinha dele agora ficou aqui para o lado esquerdo, então nós vamos trazer o fio da esquerda por cima do fio guia formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. E mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Finalizado o nó, agora a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então para o próximo nó nós vamos trazer o fio da direita por cima do fio guia formando um P. O fio da esquerda vem por cima dele e passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado direito e mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. Finalizado o nó, a barriguinha dele agora ficou aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó vamos trazer o fio da esquerda por cima do fio guia formando um 4. O fio da direita vem por cima dele, passa por trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo e mantém o fio guia bem esticado na hora de ajustar o nó. E aqui, se o seu fio guia ficar muito aparente no meio do seu trançado, é só segurar o fio base e empurrar um nó em direção ao outro. Agora é só continuar repetindo os mesmos passos até o seu trançado completar aproximadamente 28 centímetros de comprimento, lembrando de deixar os 5 centímetros de fio sobrando no final. E finaliza da mesma forma que os outros trançados. Aqui eu cortei o fio mais rente possível e passei uma gotinha de cola universal para artesanato. Então temos a primeira etapa do trançado com 18 centímetros, a segunda com 22,5 e a terceira com 28 centímetros de comprimento. Agora nós vamos unir essas três partes. Vamos começar arredondando a primeira parte e aqui você deixa com a curvatura que você preferir. E aí eu vou juntar essas duas partes de baixo com uma pinça para poder facilitar. Feito isso, pega a segunda parte do trançado e nós vamos unir com a primeira. Para isso, vamos precisar utilizar novamente a cola universal para artesanato. Vamos passar essa cola na lateral de todo o comprimento da primeira parte do trançado.
Feito isso, é só ir unindo a lateral da segunda parte do trançado com a lateral da primeira parte do trançado. Como essa não é uma cola instantânea, eu vou colocar mais uma pinça aqui para deixar as duas partes mais unidas, enquanto eu termino de colar o restante dessas duas partes. Espera alguns minutinhos para essa cola secar e essas duas partes do trançado ficarem bem unidas. E aqui, novamente, eu deixei as duas partes presas na pinça na parte de baixo. Para a próxima etapa, vamos unir a terceira parte do trançado exatamente da mesma forma. Então vamos pegar a cola universal para artesanato e passar em toda a lateral da segunda etapa do trançado. Daí é só ir unindo a lateral da terceira etapa do trançado com a lateral da segunda etapa do trançado. Segura por uns minutinhos para essa cola secar e esse trançado ficar bem preso. Enquanto o trançado vai secando, pega mais um fio de 48 centímetros de comprimento e na pontinha dele nós vamos enrolar um pedacinho de durex. Feito isso, essa pontinha do fio com o durex nós vamos passar por dentro das nossas miçangas. Aqui eu estou utilizando miçanga de madeira de 10 milímetros e você encontra ela na minha loja. Eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Deixe os 5 centímetros de fio sobrando no final da mesma forma que fizemos com os outros trançados. Aqui eu vou utilizar um total de 26 miçangas de 10 milímetros. Essa quantidade precisa ser suficiente para ficar ao redor da última etapa do trançado. Quando a quantidade de miçangas já for suficiente, vamos pegar um barbante número 4, de aproximadamente 1,10 m de comprimento, e vamos prender esse barbante ali no início do fio aonde a gente colocou as miçangas. Prende esse fio com um nozinho simples mesmo. Agora vamos unir a parte das miçangas com a parte do trançado. Então posiciona a primeira miçanga bem paralela ao trançado. Pega o barbante, vamos trazer ele por baixo do fio ali do primeiro trançado.
Envolve esse fio com barbante para ele poder ficar bem preso ali. E aqui eu vou dar mais uma volta para ele ficar bem firme no lugar. Daí eu vou virar esse trançado aqui para a parte de trás e vamos precisar utilizar uma agulha que seja suficiente para passar esse barbante número 4. E esse barbante nós vamos ir passando por dentro de cada uma dessas barriguinhas que ficou aqui na parte de trás. Então, eu vou passar a agulha por dentro da primeira barriguinha da parte de trás. Traz a agulha pela parte da frente das miçangas. E aqui na parte da frente, vamos posicionar esse barbante entre as duas primeiras miçangas. Daí, traz ele para a parte de trás novamente e vamos passar a agulha por dentro da segunda barriguinha do trançado que ficou na parte de trás. Depois de passar a agulha, traz ela pela parte da frente das miçangas. Dessa vez, vamos posicionar o barbante entre a segunda e a terceira miçanga. Feito isso, vamos novamente trazer ele para a parte de trás do trançado. Para a próxima etapa, passa a agulha por dentro da terceira barriguinha do trançado que ficou na parte de trás, traz essa agulha pela parte da frente das miçangas. Dessa vez, vamos posicionar o barbante entre a terceira e a quarta miçanga e trazer ele de volta para a parte de trás e continuar repetindo os mesmos passos até terminar de prender toda a miçanga ao redor desse trançado. Depois de prender toda a miçanga ao redor do trançado, vamos finalizar fazendo um nozinho simples aqui no finalzinho, da mesma forma que a gente fez lá no início. Então, vamos passar esse barbante por baixo do primeiro fio ali, do primeiro trançado, e fazer um nozinho simples com esse barbante. Para ficar mais firme, você pode passar uma gotinha de cola universal para artesanato e aí depois é só cortar a pontinha do barbante que sobrou. Para a parte da franja, vamos utilizar uma rasqueadeira, ou você pode utilizar um pente também, caso não tenha uma. E aí é só desfiar todo esse fio que ficou aqui na parte de baixo. Depois de desfiar todos os fios, é só acertar as pontas. Para finalizar, vou pegar mais um fio com aproximadamente 30 centímetros de comprimento e aqui eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria, vou passar esse fio por dentro da agulha.
Daí vamos marcar o meio do nosso arco-íris e aqui onde marcou o meio vamos passar essa agulha de tapeçaria por dentro do nosso trançado. Feito isso, vamos juntar as duas pontas desse fio para deixar ele no meio certinho. E para dar mais um detalhe, eu vou passar as duas pontas desse fio por dentro de uma miçanga de madeira com 14 milímetros. Com a miçanga no lugar, vou fazer um nozinho simples com esses fios, só para ela ficar bem presinha. E para finalizar, vou juntar novamente as duas pontas desse fio e novamente fazer um nozinho simples unindo essas duas pontas. Para fazer o acabamento é só cortar o fio que sobrou o mais rente possível e passar uma gotinha de cola universal para artesanato para que esse nozinho não se desfaça. E tá pronto um lindo arco-íris de macramê. Me conta nos comentários o que você achou e quando fizer o seu, lembra de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver e compartilhar. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, que dessa forma você me incentiva a continuar trazendo mais videoaulas como essa aqui para você. Sem contar que é de graça, né, gente? É rapidinho e você também vai ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam dele, beleza? Então tô te esperando na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá!